Bom, nós vamos estudar agora, já vimos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, vamos estudar agora o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que foi o pacto criado junto com o dos direitos civis e políticos, aprovados ao mesmo tempo, entram em vigor ao mesmo tempo. Já sabemos por que que a ONU elabora dois pactos, né, e não apenas um. Então, direitos que estavam unidos no texto da DUDH são agora divididos em dois tratados distintos. Então, como já vimos no outro pacto, esse aqui também foi elaborado em 1966, entrou em vigor em 1976, quando atinge o mínimo de 35 ratificações. O Brasil incorpora pelo decreto 591 de 6 de julho de 1992. Então, nós temos uma ampliação dos direitos sociais, econômicos e culturais previstos lá na DUDH e uma diferença importante. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos enuncia direitos dos indivíduos. O Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais traz deveres que são previstos para os estados. Então, são direitos muito mais difíceis de serem concretizados, dependem de uma atitude do Estado, de uma atuação positiva do Estado, de políticas públicas, de ações afirmativas. Por isso que a gente diz que são direitos de aplicação progressiva. Não dá para a ONU exigir que o Estado imediatamente assegure os direitos que estão nesse pacto. Por outro lado, o país não pode usar isso como uma desculpa para nunca resguardar esses direitos, não é? Então, ele tem que ter pelo menos o compromisso de melhorar o seu ordenamento jurídico interno, de adotar medidas para conseguir concretizar progressivamente os direitos previstos nesse pacto. Então, para isso, nós levamos em consideração os recursos disponíveis daquele país. Claro que a ONU não vai poder cobrar isso igualmente de todos os países, porque cada um tem a sua configuração, a sua realidade, isso é levado em consideração. Mas dentro das possibilidades do país, ele deve aplicar o máximo dos recursos disponíveis, deve haver uma máxima efetividade na proteção desses direitos. Esse pacto não estabeleceu um órgão de monitoramento, como nós vimos o Comitê de Direitos Humanos, que já foi criado pelo Pacto dos Civis e Políticos. Então, foi um problema. E esse problema só foi corrigido em 1985, quando tivemos uma resolução do Conselho Econômico e Social da ONU, que criou o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vejam que esse comitê já veio com o nome certo, que é o nome do pacto. O do Pacto dos Direitos Civis e Políticos é uma exceção à regra, se chama Comitê de Direitos Humanos, que já sabemos, não podemos confundir com órgãos da ONU. Isso aqui já apareceu em provas, tá? O órgão de monitoramento do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não veio previsto no pacto, foi criado posteriormente por resolução do Conselho Econômico e Social da ONU, em 1985, e hoje é o órgão que faz o monitoramento. Então, ainda que o Estado não consiga nos garantir todos os direitos sociais, econômicos e culturais, ele assume o compromisso de nos garantir o mínimo necessário, né? Aquilo que é necessário para termos uma vida digna. A doutrina fala em núcleo essencial mínimo, que seria, deveria ser garantido pelo Estado para garantir a própria ideia de dignidade. E outro compromisso importante é a proibição do retrocesso. O que já foi conquistado tem que ser mantido ou melhorado. Nós não podemos perder nada em termos de direitos, políticas públicas já adotadas. Sempre devemos caminhar em direção ao progresso. Não se admite o retrocesso social. É um princípio importante, né, que nos rege. Esses direitos, apesar de serem muito mais difíceis de serem garantidos, eles estão no mesmo patamar que os direitos civis e políticos, não podem ser vistos como favores do Estado. São direitos que devem ser exigidos do Estado, inclusive. Já sabemos que existe aí uma ideia de reserva do financeiramente possível,
mas dentro de um princípio, de uma ideia de proporcionalidade, o Estado tem que assegurar esse mínimo. Então, esses direitos não devem ser vistos como caridade, como generosidade, são obrigações do Estado, assim como ele tem em relação aos direitos civis e políticos. Não há hierarquia entre direitos civis e políticos e os econômicos, sociais e culturais. Como fizemos lá no outro pacto, nós vamos passar aqui por esse pacto. Ele se inicia com um preâmbulo, como nós vimos lá anteriormente. Quem ainda não leu ou ouviu a aula do outro pacto, faça isso, porque nós estamos vindo aqui em uma sequência, tá? Então é importante ver o Pacto dos Direitos Civis e Políticos para depois passar para esse. O artigo 1º, como eu disse, é idêntico ao do outro pacto. Resguarda o direito à autodeterminação dos povos, que nós já sabemos, abrange todos os aspectos que garantem a autonomia e a soberania de um país. No artigo 2º, também a mesma ideia, o país está aqui assumindo obrigações jurídicas, a obrigação de adequar seu ordenamento jurídico interno e, para isso, tomar todas as medidas que sejam necessárias, sejam administrativas, legislativas ou judiciais, não é? Pouco importa, para que ele consiga progressivamente garantir todos os direitos que estão aqui no pacto. Esses direitos devem ser garantidos de uma forma igualitária para homens e mulheres, e no artigo 4º vem uma previsão de que não pode haver limitação desses direitos, apenas aquelas previstas em lei e com uma justificativa razoável. Isso é uma regra geral para a limitação dos nossos direitos humanos ou fundamentais, não é? O Estado jamais pode, de forma arbitrária, sem qualquer justificativa, restringir, limitar os nossos direitos humanos ou fundamentais. Aqui no artigo 5º, nós temos as regras de interpretação, então a ideia da norma mais favorável, a proibição de retrocesso, como vimos lá no outro pacto, e a partir do artigo 6º começam os direitos do indivíduo, que ao mesmo tempo geram aqui deveres para os estados. Então, no artigo 6º, aparece o nosso direito ao trabalho, que abrange a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. Os estados devem garantir esses direitos. E o pleno exercício desse direito ao trabalho inclui a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural, e o pleno emprego produtivo. Então, é uma obrigação do Estado buscar o pleno emprego produtivo, não é? Reduzir a taxa de desemprego, porque isso aqui vai nos possibilitar o exercício dos direitos civis e políticos. Vejam como eles estão interligados. Eu não consigo ter liberdade sem independência financeira, sem trabalho, não é? Então, todos os direitos estão interligados. Não dá para ter vida, uma vida digna, sem direito à saúde, que é aqui da segunda dimensão. Por isso que a gente diz que os direitos humanos são indivisíveis e complementares. No artigo 7º, algumas medidas mais específicas previstas pelo pacto que devem ser resguardadas. Então, além de um direito genérico ao trabalho, os Estados partes reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis. Isso inclui o quê? Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores salário equitativo e remuneração igual por um trabalho de igual valor, principalmente sem distinção entre homens e mulheres. Então, aqui uma preocupação específica da proteção das mulheres nesse mercado de trabalho, porque sabemos que é um problema real, né? Então, no Brasil, infelizmente, as nossas estatísticas comprovam que uma mulher exercendo o mesmo trabalho que o homem, ela recebe menos. Existe um percentual muito menor de mulheres na posição de chefia. Mulheres negras recebem cerca de 30% a menos que um homem branco exercendo a mesma função.
Então, isso não se justifica, mas infelizmente ainda é a nossa realidade. Existência decente para o trabalhador e suas famílias, então aqui a ideia de um mínimo existencial, o salário tem que conseguir garantir isso, também ainda não é a nossa realidade. Segurança e higiene no trabalho, igual oportunidade para todos de serem promovidos, especialmente com critérios objetivos que promovam essa igualdade de oportunidades. Descanso, lazer, limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, bem como remuneração dos feriados. Vejam que não tem número. Se a questão colocar número aqui é pegadinha. A nossa Constituição é que traz números quando fala de jornada de trabalho, tá? Então, cuidado com isso. No artigo 8º, o direito de criar sindicatos, se filiar aos sindicatos da sua escolha, e agora com mais especificidades, porque nós já vimos esse direito lá no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, agora ele aparece aqui com mais detalhes. O exercício dessa liberdade de associação sindical pode sofrer algumas limitações previstas em lei para resguardar outros interesses. Menciona-se direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais, de formar organizações sindicais internacionais. Então, aqui um direito também dos sindicatos, não é? Exercerem livremente suas atividades sem qualquer limitação. Direito de greve, aí na letra D, que deve ser exercido em conformidade com as leis de cada país. E aqui, nesse artigo, a mesma possibilidade que nós vimos lá no outro pacto, de restrição desse direito para alguns setores da sociedade, pelos membros das Forças Armadas, da Polícia ou Administração Pública. Nós podemos ter uma restrição ao exercício desses direitos para esses setores em nome de um bem-estar da coletividade, né? E isso não violaria direitos humanos, e a obrigação aqui dos países que tiverem ratificado a Convenção da OIT sobre o tema, que eles cumpram o que está lá na Convenção. No artigo 9º, nós temos o direito à previdência social, inclusive ao seguro social ou à seguridade social. E aqui no Brasil a gente adota um esquema em que toda a sociedade contribui para a previdência social, né? Pensando aí na iniciativa privada, os servidores públicos têm sua própria previdência, mas nós temos aqui uma ideia de solidariedade. Enquanto nós estamos produtivos, trabalhando, nós contribuímos para manter aqueles que já se aposentaram, né? Então, parte-se de um pressuposto de solidariedade. Então, Seguridade Social, Previdência Social. Artigo 10. Aqui nós temos a proteção da família, como também vimos lá no outro pacto, e o Estado tem que se preocupar com a proteção e assistência dessa família, especialmente em relação aos filhos. Então, uma preocupação especial com os filhos, o reforço à ideia de que o matrimônio deve ser contraído com livre consentimento dos nubentes. E aqui o item 2 às vezes aparece em provas. Proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Não existe prazo. Aqui no nosso país, regra geral 120 pela Constituição, com a possibilidade de 180, né? Estamos falando da licença maternidade. Então, diz o pacto que durante esse período as mulheres têm direito a uma licença remunerada ou uma licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados. Medidas especiais de proteção e assistência em prol de crianças e adolescentes devem ser adotadas pelo Estado sem qualquer tipo de discriminação. Essas crianças e adolescentes devem ser protegidos contra a exploração econômica e social. Não se admite nenhum tipo de emprego que seja nocivo à moral, à saúde dessas crianças e adolescentes, que coloque em perigo a sua vida. Os estados também têm que estabelecer limites de idade, sob os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Então, claro, não se admite o trabalho infantil,
nós temos essas regrinhas, né, na nossa Constituição, então, tudo certo aqui, o Brasil, de uma forma geral, cumpre essas obrigações. Vimos uma obrigação parecida lá no artigo 23 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, então ela é reforçada aqui no Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu conseguir descer aqui minha barra de rolagem. Pronto. No artigo 11, vem um direito muito interessante, que é esse direito de ter um nível de vida adequado. Isso vale para o trabalhador e sua família, inclusive a alimentação, vestimento e moradia adequadas, melhoria contínua nas condições de vida. Então, não só o mínimo existencial que tem que ser garantido, como uma ideia de progresso, de melhoria nas condições de vida. Os estados vão tomar as providências necessárias e contam ainda com uma cooperação internacional, se o país, obviamente, quiser recebê-la. E aí aparece um direito que é questionado em provas, né? Eles perguntam: tem realmente isso no pacto? Lembrando que é o Pacto dos Sociais, Econômicos e Culturais. É o direito de estar protegido contra a fome. Direito de estar protegido contra a fome e algumas medidas que devem ser adotadas, contando inclusive com a cooperação internacional, para que esse direito seja garantido. Então, nós temos ali o que o Estado precisa fazer: melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios, pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais. Então, olha que interessante isso. Não é simplesmente garantir alimento, é pensar em toda uma educação nutricional, em um processo de produção, cumprindo inclusive as diretrizes internacionais, para nos garantir esse direito. Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. Então, uma preocupação com a cooperação internacional. A gente ouve muito falar que, como a população mundial está crescendo, pode ser que um dia falte alimentos. Então, nós precisamos que os países produtores desses alimentos, nem todo país é abençoado como o nosso, né? Tem uma farta produção de gêneros alimentícios, muitos dependem de importação desses produtos de outros países. Então, pensa-se aqui em um regime de cooperação. Já no artigo 12, vamos voltar aqui, nós temos a proteção do direito à saúde, tanto no seu aspecto físico quanto mental. Só um minutinho. Meu mouse resolveu parar de funcionar, mas nós vamos conseguir aqui descer a nossa tela. E quando o pacto resguarda esse direito à saúde, a preocupação deve ser de adotar medidas não só para curar a doença, mas também investir em medidas preventivas. Então, traz o pacto expressamente a previsão da diminuição como uma obrigação para os Estados-partes, diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como garantir o desenvolvimento das crianças, melhoria dos aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente, prevenção e tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como luta contra essas doenças, criação de condições que assegurem assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Então, existe aqui uma ideia de universalização no atendimento à saúde, políticas públicas que sejam preventivas e curativas, sem qualquer tipo de contraprestação, né? Por isso que fala-se em universalidade no acesso à saúde, é diferente da Previdência Social, na qual o direito é garantido para quem contribui. Aqui não há essa exigência. Claro que
existe uma ideia de que esses recursos devem ser priorizados para a população carente, que não teria como obter essa prestação de outra forma, né? Mas inicialmente nós estamos falando de uma proteção que é universal, de um acesso universal à saúde. Isso inclui produção e distribuição de medicamentos, visando a diminuição das desigualdades sociais e possibilitando, né, a toda a população o acesso aos remédios necessários para o tratamento de doenças. Aí no artigo 13, quero que suba só um pouquinho, aparece o direito à educação, 13 e 14. Então, os estados, eles têm que se preocupar com a educação, porque é através da educação que nós vamos alcançar o pleno desenvolvimento da personalidade humana, a proteção da dignidade, não é? Então, é absolutamente importante se preocupar com isso. É a forma que nós temos, inclusive, de divulgar, de difundir o conhecimento em direitos humanos. E aí aparecem algumas obrigações específicas e características de cada grau de educação. Na DUDH, nós vimos a instrução no artigo 26, aqui é um detalhamento daquele artigo. Então, vejam só, a educação primária deve ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Aqui eles fazem uma classificação diferente da DUDH, fiquem atentos a isso. A educação secundária, em suas diferentes formas, inclusive a técnica e profissional, deve ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. Então, olha só, a primária é obrigatória e gratuita. Essa secundária, inclusive técnica e profissional, deve ser acessível a todos e o Estado buscar progressivamente garanti-la de forma gratuita. Mas é de uma forma progressiva, não dá para exigir isso de imediato do Estado. Então, pelo nosso texto constitucional, o Brasil já cumpre essas obrigações, não é? Pelo menos formalmente está garantido. A educação de nível superior deve ser igualmente acessível a todos, com base no mérito, na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados, de novo, implementação progressiva do ensino gratuito. Não dá para exigir do Estado ensino superior gratuito para todos. Isso é impossível. O Estado não tem recursos disponíveis para isso, não é? Mas ele deve buscar implementar essa gratuidade na maior medida possível. Também diz o texto que o Estado deve intensificar a educação de base para as pessoas que não receberam educação primária, que não concluíram o ciclo completo da educação primária. Então, estamos falando aqui daquela educação, muitas vezes, para adultos que não conseguiram estudar no tempo certo. Então, o Estado vai buscar garantir isso. Eles chamam aqui de educação de base. Também deve existir o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, com um sistema adequado de bolsas de estudo e melhoria contínua das condições materiais do corpo docente. Então, nós sabemos, para uma educação de qualidade, é fundamental investir na qualificação dos professores, não é? Então, também está previsto aqui. Da mesma forma que está na DUDH, os pais ou os tutores têm a liberdade de escolher para os seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas. Claro, essas escolas têm que atender um padrão mínimo de qualidade. Aqui no Brasil, elas devem ser aprovadas pelo MEC, não é? Então, existe um controle que é feito pelo próprio Estado e também tem o direito de que os seus filhos recebam educação religiosa ou moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O pacto nunca pode ser interpretado no sentido de restringir, como eu disse para vocês, pela Constituição, a nossa Constituição garante mais do que o pacto. O Brasil jamais poderia retirar o que nos é assegurado, por ter ratificado o pacto, que garante um pouco menos, tá? Porque isso seria um retrocesso, que nós já sabemos que é vedado. Aí eles colocam no artigo 14 uma obrigação específica para aqueles países que ainda não tenham conseguido garantir
A educação primária, de forma obrigatória e gratuita, olha o que ele se compromete: a elaborar em 2 anos um plano de ação estatal para ele progressivamente conseguir garantir isso. Então, muito cuidado. Não é que em 2 anos ele tem que garantir a educação primária obrigatória e gratuita. Ele tem que apresentar um plano de ação para dizer em quanto tempo ele vai conseguir assegurar isso no seu território, tá? Então, cuidado com as pegadinhas aqui. É um ótimo artigo para aparecer em prova. Lembrando que o direito à educação é amplo, envolve aspectos aqui de formação intelectual, moral e cívica do ser humano. Pode ser ofertado por escolas públicas ou privadas, não é? E o que é mais frequente de as bancas cobrarem? Essas características de cada estudo, bem como esse plano do artigo 14. Aí, lá no artigo 15, nós temos os direitos culturais. Os estados reconhecem a cada indivíduo o direito de participar da vida cultural, na sua sociedade, desfrutar o processo científico e suas aplicações, beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor. O que é isso, gente? Proteção dos nossos direitos autorais, que sempre aparece nos documentos internacionais ligados aos direitos culturais. Não é? Então, os estados têm que adotar medidas para garantir isso, para assegurar o pleno exercício desses direitos, buscar a difusão da ciência e da cultura, respeitar a liberdade que é necessária para garantir pesquisa científica e atividade criadora, e eles reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura. Então, a ideia de que os países devem compartilhar experiências, os progressos científicos alcançados, né? Isso deve ser compartilhado. Então, nós temos aqui os direitos previstos no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mais curtinho que o outro, inclusive, né? Como é que se dá o monitoramento desses direitos? Nós sabemos que o comitê não foi previsto no pacto, ele foi criado depois por resolução do Conselho Econômico e Social, e nesse pacto, a forma de monitoramento prevista é uma só, que é a sistemática de relatórios. Todos os países que ratificarem ficam obrigados a enviar relatórios periodicamente, hoje para o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para explicarem para a ONU o que é que eles estão fazendo, quais são as medidas adotadas para garantir o que está aqui nesse pacto, tá? Como não existiam outras medidas, nós tivemos um protocolo facultativo a esse pacto, e lembrando que o Brasil não ratificou esse protocolo, cai muito. Foi um protocolo elaborado em 2008, que só conseguiu entrar em vigor em 2013. Olha como eles demoraram para conseguir, e são poucas ratificações. Precisava só de 10, demorou 5 anos, e hoje só tem 26 estados-partes. No outro, a gente tem mais de, se não me engano, 170 estados-partes, né? Inclusive nos protocolos. Então, os países têm muito mais receio de assumir obrigação com esses direitos, porque eles são mais difíceis de serem concretizados. O Brasil não quis nem assinar esse protocolo, ou seja, ele não tem a menor intenção de ratificá-lo. O que aparece no protocolo? Formas de monitoramento, porque no pacto só tem os relatórios. Aqui no protocolo vão constar as petições individuais, as comunicações interestatais, medidas de urgência e investigação em loco que podem ser tomadas aí pela ONU em caso de violações graves e sistemáticas. Então, o Brasil pensou: estou fora, né? Não vou assumir esse compromisso, porque, infelizmente, esses direitos são muito mais negligenciados do que os civis e políticos, porque são muito mais difíceis de serem garantidos, especialmente pela questão econômica. Então, nosso país, guardem isso aqui, o Brasil ratificou o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas não ratificou o protocolo ao pacto, nem sequer assinou esse protocolo. Então, cai muito em provas, não é para confundir com o pacto,
Tenha sempre aí dois quadradinhos na sua mente, o do pacto e do seu protocolo. Nós vimos que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos tem dois protocolos, e lá o Brasil já ratificou, inclusive, os protocolos. Aqui não, ele ratificou o pacto, mas o protocolo não. Então, isso às vezes aparece em questão, tá? Marque o tratado não ratificado pelo Estado brasileiro. Então, esse é um dos nossos exemplos. O texto aqui está em português de Portugal, porque nem sequer temos uma tradução oficial para o português do Brasil. Depois vocês deem aí uma lidinha. E fiz aqui o nosso quadro resumo para facilitar a visualização de todas essas informações. Mas é importante que vocês saibam um pouco desse pacto, leiam os artigos. Se ele está expresso na sua prova, leia e estude com cuidado, porque as bancas tendem a cobrar isso de uma forma mais aprofundada. Professora, como é que eu vou acertar aquelas questões que perguntam em qual pacto está o direito? O que que você vai pensar? Se é um direito civil, né? Se é da primeira geração, civis e políticos, está lá no Pacto dos Civis e Políticos. Se são direitos econômicos, sociais e culturais, consta aqui desse pacto. Então, se te perguntarem do direito de ser protegido contra a fome, de direitos trabalhistas, direito à saúde, educação, você já sabe que ele está aqui no Pacto dos Econômicos, Sociais e Culturais, e não lá no Pacto dos Civis e Políticos, certo? Então, pode parecer difícil no início, mas vocês vão se habituando, conhecendo a matéria, e fica legal, fica gostoso de estudar. É bom saber, né? Muitas vezes a gente encontra alunos que não gostam de estudar, mas saber todo mundo gosta, aprender todo mundo gosta. Como não dá para pular o processo, como é que a gente aprende? Estudando. Quando você olha para a matéria de coração aberto, com essa vontade de aprender, fica tudo muito mais fácil. Então, façam isso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou lá no Instagram, no @humanizandodireitos. Vimos aí a DUDH, os dois pactos que juntos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Beleza? E aí ainda veremos aqui alguns tratados que fazem parte do nosso sistema global de proteção de direitos humanos. Então, até a próxima aula.